números, sinais, fórmulas, algoritmos, tabelas, formas, equações, funções. Tudo isso sempre foi assim. Será? A matemática tá aí desde sempre. Igualzinha mesmo, né? E você tem arrepio só de pensar, de lembrar lá dos seus tempos de escola, não é? Então, segue aqui comigo que eu vou te contar umas coisas. Meu nome é Aline. Tá, mas e daí? Você sabe meu nome, mas você sabe meus gostos, meus valores, minhas manhas e por quantas manhãs eu vivi? Pegou referência? A não ser assim que você seja muito íntimo, você só vai saber meu nome e uma meia dúzia de informações a meu respeito. Mas se você conviver ali comigo bastante, vai me conhecer de tal modo que só ao olhar a pergunta mais íntima vai ser respondida. A maneira como a gente aprende matemática, focada ali em resultados e não no percurso, esvazia o debate e a construção de ideias, não só na matemática, mas em várias outras áreas da vida. Cálculos são importantes sim, tá? O resultado importa, mas se a gente pensar em como cada teorema, cada algoritmo ou enunciado matemático foi construído, a gente vai ver como as pessoas foram peças fundamentais nesse processo. Será que ali o Pitágoras teve uma epifania quando enunciou aquele teorema tão famoso? Será que não houve debate? Prova, confirmação, refutação? Foi assim, é isso daí! E só? E todo mundo aceitou? Não foi assim. Tá bom, não lembra? Ok. Tudo bem também se lembrou e já tá tendo coceira na cabeça só de lembrar. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que em um triângulo com ângulo de 90 graus, o quadrado do lado maior é sempre igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Ou, ali, resumidamente, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Lembrou? Ele pensou tudo isso daí sozinho? E de uma hora para outra? Não é bem isso que a história conta. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego e fez o teorema ali por volta de 550 anos antes de Cristo. Ou seja, isso já tem lá uns 2.500 anos. Pitágoras e os seus discípulos formavam uma fraternidade chamada de pitagóricos. Eles se reuniam para discutir suas observações e conclusões matemáticas. Não se dedicavam ali só ao estudo da matemática, não, mas também ao ascetismo, que buscava a harmonia do cosmos baseado nas premissas de tudo o que existe em conformidade com os números. Assim, a equação vai muito além do triângulo e, na época, era mesmo mais um exemplo de harmonia entre os elementos. Tudo muito coerente, explicado e comprovado. Essa é a afirmação matemática que mais recebeu demonstrações. Foram feitas 370 provas para provar aquela meia dúzia de letras e números. Mas o filósofo grego não foi o primeiro a perceber essa relação. Indianos, egípcios e babilônios já usavam triplas de números que formam um triângulo retângulo há pelo menos 1000 anos. Essas triplas representam todas as relações testadas que apoiam o teorema para que ele exista. A mais conhecida é a tripla 345. E ainda, você sabe como os egípcios construíram a base das pirâmides tão bem retinhas? Teria sido ali com um esquadro gigante? Calma, é quase isso. Eles, na verdade, tinham um esquadro de corda. Não é à toa que os geômetras, os agrimensores da época, especialistas em geometria e habilitados para fazer as demarcações de terra, às vezes eram chamados de estiradores de corda. Cordas com nós eram usados para traçar bases de templos ou para realinhar demarcações que tinham sido apagadas. E se você usar uma corda com 12 nós com igual distância entre eles e você deixar de um lado 3 nós, do outro 4 e do outro 5, você obrigatoriamente terá um dos ângulos internos reto, tão reto quanto um canto precisa ser.
Você já pode ter tido problema aí com móveis que não encaixam na sua casa por conta de um cômodo fora do esquadro, não é? Isso não é legal, né? Hashtag já aconteceu comigo. Bom, mas a prova definitiva de que o teorema era conhecido antes de Pitágoras vem dos babilônios e data de 1800 a.C. É um pedaço de barro conhecido como Plimpton 322 e ele é mantido na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ali estão gravados centenas de números alinhados 3 a 3, demonstrando diferentes possibilidades de combinação de 3 números que certificam o teorema enunciado séculos depois. Resumindo, para que esse conjunto de letras A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado ele existisse, se tornasse uma verdade matemática comprovada, foram necessárias várias pessoas experimentando, debatendo, estudando, pesquisando, registrando através dos tempos. Outra hipótese ainda é que talvez Pitágoras nem tenha sido o autor direto desse teorema que ganhou o nome dele. Acontece que os alunos dele, frequentadores ali da escola pitagórica, tinham o costume de assinar os seus trabalhos com o nome Pitágoras. Sendo assim, a primeira demonstração ocidental do teorema pode ter sido obra de um aluno ou de vários. Tipo trabalho de grupo, sabe? Bom, nesse vídeo a gente viu o teorema de Pitágoras. E não é sobre isso, hein? A questão aqui é que a matemática em si é um conjunto de conhecimentos que foi construído por pessoas. E proporcionar experiências semelhantes às pessoas que estão ali aprendendo sobre esses conceitos importa muito mais que a memorização de um minúsculo resumo de um trabalho super intenso bem anterior a ele, como a gente viu na questão do teorema de Pitágoras. A memorização virá, mas sem essa base sólida, ela vai se desfazer como dentes de leão ao vento. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Esse canal está só começando. E o jeitinho que você pode ajudar ele a crescer e continuar compartilhando reflexões sobre matemática e outras práticas, você já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha. Mas quem cola, assim, mais juntinho, aparece aqui no final para receber um agradecimento especial. E de quebra, homenageia quem gosta, mandando um recadinho para aquele professor ou professora super parceiro. Essa aqui é a Raquel. A gente se conheceu já há um tempinho e acabamos sendo parceiras de trabalho. Ela super incentivadora das minhas ideias matemáticas e da produção de vídeos. Foi aí que eu fui participar do Rio Educa TV, um programa da Prefeitura do Rio que, na situação da pandemia, teve que suprir os seus alunos com material online. Obrigado, Raquel, por fazer parte dessa construção. Se você quiser, também pode mandar um recadinho por aqui. Fica aí o endereço: miautemática@gmail.com. Um beijinho, tchau!